Seu bolso, a inflação em Belo Horizonte, que começa o mês de junho em aceleração. Na primeira semana do mês, o índice ficou em 0,77%. Em maio, havia sido de 0,48%. Os números foram divulgados pela Fundação IPEAD, que é vinculada ao FMG, contribuíram para esse aumento os preços do seguro voluntário de veículos, gasolina comum, condomínio residencial. No acumulado dos 12 meses, a inflação aqui na capital está acumulada em 6,19%. E a gente continua falando, vai lá, sobre o seu bolso. Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. Apesar de a Petrobras não ter anunciado alta nas refinarias este ano, ou nos produtos, não é? Repassados às refinarias neste ano, encher o tanque tá mais caro. A gente inclusive te falou, né? Teve pesquisa até do mercado mineiro constatando isso. Etanol subiu muito, gasolina também. A Mariana Reis conversou com o gerente de pesquisa da Fundação IPEAD, da UFMG, para entender o que está por trás desse aumento aí dos combustíveis. E a gente confere juntos essa conversa. Mesmo sem alta nas refinarias da Petrobras em 2024, o preço da gasolina já subiu quase 5% este ano. O aumento de 4,84% de janeiro a maio foi revelado por dados do IPCA divulgados pelo IBGE. Quando se considera apenas o mês de maio, a alta foi de 0,45%. Sobre isso, vamos conversar com o gerente de pesquisa da Fundação IPEAD da UFMG, Eduardo Antunes. Eduardo, obrigada por falar com a Band News FM. É sempre um prazer estar participando com você. Obrigada. Como que a gente pode entender esse reajuste, já que não houve alta nas refinarias? O combustível sempre foi uma coisa bem melindrosa no Brasil, né? Ele sempre teve seus pormenores e suas atuações ao longo do tempo, né? De intervenção, principalmente do governo federal, né? Se você imaginar que o problema já começa, vou chamar de problema, né? Já em 2022, né? Quando a gente estava ainda naquele processo de fim de pandemia, em que as commodities começaram a subir muito, né? Por causa no caso do petróleo, e isso veio influenciar muito nos combustíveis, né, como um todo no mundo, né, aquela retomada da economia, né, acabou gerando uma alta muito importante nos combustíveis, né, seguimos pelo lado da gasolina, né. Então, naquela época, já em 2022, o governo federal ele atuou e acabou cortando tributos, né, para poder tentar minimizar o preço da gasolina, né. A gasolina, no caso, os combustíveis como um todo tinha uma paridade internacional naquela época, né? Então os combustíveis no mundo estavam muito caros. Então o governo na época resolveu cortar os tributos federais para poder minimizar o bolso da população, né? Durante algum tempo através de uma medida. E quando acabou mudando o governo, né? A partir de 2023, e essa renúncia, né? Desses tributos foram retirados gradativamente ao longo de 2023. Né, e acabou que isso também ajuda a subir o preço do combustível. No caso, o governo federal, neste momento, naquela época também, eles resolveram acabar com essa paridade do preço internacional. Então, isso acabou também mudando a relação de forças, né, do combustível, né? Mas, numa certa época, o preço era o mercado que ditava, e a partir de 2023, quem ditava o preço antes dos tributos era o governo federal. E agora, como acabou a renúncia, né, dessa arrecadação que o governo tinha, né, eles começaram novamente a colocar a tributação em cima dos combustíveis. Isso veio gradativamente subindo o valor dos combustíveis como um todo, né? Então acaba que o preço do combustível nesse momento ele vem subindo devido a essas regras principalmente. Também tem o problema do álcool, que também faz parte da gasolina, né? Nossa gasolina não é pura, né? A gasolina comum, ela tem um percentual de álcool, e há uns 2 meses mais ou menos, ela vem sofrendo porque a gente está no período de entre-safra do álcool, né? Então acaba que o álcool também influencia nessa subida do preço da gasolina, mesmo as refinarias como a Petrobras, no caso do Brasil, né, não tenham repassado o valor do combustível nesse momento. Ainda faz sentido a justificativa da guerra da Ucrânia interferindo nestes valores? É difícil falar, né? Já estamos caminhando para mais de 2 anos e meio, né, desse conflito. Acaba que fica um pouco reverberando ainda no mundo como um todo, né? Problemas com o gás natural, no caso da Europa, por causa da Rússia,
né, eles já meio que já resolveram um pouco isso. Você tem combustível que a gente importa muito da Rússia, não sei até que ponto, no caso do diesel, né, até que ponto isso também pode influenciar nos preços praticados dentro do Brasil, né, que a gente tem que importar combustível, né, que a gente não tem a capacidade de refinar todo o petróleo que a gente traz aqui, né, a gente exporta muito, importa muito também, né, para poder abastecer o mercado interno. Como todo, né, todo conflito que envolve essas commodities também pode influenciar. A que nível é difícil até medir exatamente qual o nível de influência que esse tipo de conflito ainda causa no caso dos combustíveis no Brasil. Trazendo agora os dados locais da Fundação IPAD da UFMG. O preço médio da gasolina passou de R$ 4,88 o litro em janeiro do ano passado para R$ 5,95 em maio deste ano. O etanol também não escapou. O preço médio do litro era R$ 3,90 em janeiro de 2023 e fechou em R$ 4,14 no último mês de maio. Recentemente tivemos o dia livre de impostos e um posto de combustíveis aqui de Belo Horizonte zerou os impostos sobre a gasolina, que foi de R$ 5,87 para R$ 3,76 o litro. Ou seja, também há um impacto muito grande de tributos na composição desse preço. O que a gente pode projetar para os próximos meses, tendo em vista o que está sendo discutido na medida provisória que limita o uso do crédito presumido nos impostos PIS e COFINS que incidem sobre os combustíveis? É aquele negócio, a composição dos preços, ele não é simplesmente o preço como um único valor, né? Ele é composto, no caso, o preço da gasolina, né? E se você for pesquisar e olhar direto nos sites oficiais, você vai ver lá que o preço do litro da gasolina sai por volta de R$ 2,50 das refinarias. Mas aí tem a incidência dos tributos e tem a margem de arrecadação de quem vende o combustível, né? Quando você retira, no caso, os tributos, né, igual fizeram o dia livre de impostos, o preço da gasolina cai para esse valor aí de praticamente R$ 2,00 de diferença, né? Ou seja, R$ 2,00 são praticamente de tributos que a gente paga em cima do valor da gasolina hoje por volta de R$ 6,00. Então, assim, a perspectiva é que haja mais aumentos, porque a falta de paridade com o mercado internacional, isso é ruim, porque a gente fica com um preço meio irreal, né? Esse controle de preços artificial que nesse momento é feito, ele pode causar um efeito maléfico para frente, né? Porque com isso a Petrobras começa a ter prejuízo, né? No caso da venda do combustível, que está muito abaixo do que é praticado pelo mercado como um todo, né? Dado que ela exporta e importa o combustível também, fica um pouco difícil segurar esse valor por muito tempo, né? Pelo que a gente viu lá, está mais ou menos 17% inferior em relação ao mercado mundial, o preço da gasolina, no caso, em relação ao mercado mundial, a nossa gasolina com o resto do planeta, né? E tem isso também, né? Essas mudanças constantes de tributação, houve uma especulação por causa dessa medida provisória, que talvez há um determinado recurso que pode ser usado para poder diminuir o valor do combustível, não vai poder mais ser usado, isso também pode causar um aumento mais para frente, né? Ele ainda não ocorreu, ainda não conseguimos medir isso, não exatamente dessa forma, mas a perspectiva, caso essa medida provisória avance, ela cause esse impacto também no custo dos combustíveis. Então a perspectiva é de que possa mesmo realmente subir mais em relação a isso. Se não houver, igual já foi feita a tentativa de fazer uma renúncia em relação aos tributos, né, ou diminuir um pouco esses tributos, talvez não há muita escapatória com relação a isso, né? O etanol tem uma dinâmica própria também, né, porque ele é combustível renovável, né, mas ele ainda sofre muita influência com a safra, né? Então muitas vezes os produtores deixam de produzir o etanol porque ele começa a se tornar pouco lucrativo e acaba havendo um jogo um pouco especulativo em determinados momentos também, que acaba contribuindo para subir, no caso, o etanol. E também a gasolina como um todo, igual eu falei, ela recebe um percentual de etanol, né, na sua composição, e subindo o etanol acaba que também a gasolina sobe nesse momento, que foi o que aconteceu há pouco tempo atrás, né, que a gasolina subiu mesmo, não mudando o seu valor de referência nas refinarias, né, muito por causa da elevação do preço do etanol. A perspectiva de que, infelizmente, os combustíveis no Brasil, eles possam subir de maneira substancial até o final do ano por causa
dessas particularidades que o pessoal vai ter que se ajustar, né? À paridade mundial de preços e às novas tributações que aparentemente vão surgir nos combustíveis. Nós conversamos sobre a oscilação de preço dos combustíveis com o gerente de pesquisa da Fundação IPAD da UFMG, Eduardo Antunes. Obrigada pela entrevista.